E aí pessoal, como vocês estão? Meu nome é Flávia e hoje nós vamos falar sobre curva de esquecimento ou curva de Ebbinghaus. Antes de começar, deixe o seu gostei, o like, compartilhe, divulguem, por favor, para ajudar o canal e bora lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos explicar um pouco de o que é essa curva de esquecimento, como é que ela funciona e tudo mais. Basicamente é o seguinte, quando você termina de fazer uma leitura de um texto, de um livro ou o que seja, assim que você termina, praticamente você tem 100% daquela informação na sua cabeça. Ela ficou lá. Por que ela ficou lá? Por causa da memória de curto prazo. Porém, ao longo dos dias, horas, você acaba esquecendo aquilo que você acabou de ler. Aí é que entra a curva do esquecimento, ou a curva de Ebbinghaus. Por que isso acontece? Essa escala praticamente mostra que quantos dias for passando, semanas ou então minutos, você vai esquecendo aquelas coisas. E como é que isso acontece? E como foi que isso foi descoberto, no caso, né? Ebbinghaus, ele criou um estudo com ele mesmo, onde ele escreveu algumas palavras. E ao longo dos dias, escreveu umas palavras, criou, no caso, essas palavras, e ao longo dos dias ele ia escrevendo elas para ver se ele se lembrava. E com isso, ele acabou chegando a criando uma escala onde demonstrava que assim que você terminava de estudar aquilo, de ter aquelas informações na sua cabeça, você tinha 100% daquilo na sua cabeça. Tava lá entranhado na sua cabeça, na sua alma. Tava aquilo preso em você. Porém, ao longo dos minutos, você já ia se esquecendo. Como assim se esquecendo? Basicamente, você começava por 100% daquelas informações. Em 20 minutos, aquilo que você já tinha 100% já passou para 58% em 20 minutos. E isso ia caindo ao longo das horas, dias e mês. Vamos lá. Em uma hora você perdia 44%, você estava lá com 44% ao invés de estar com 100%. Em 2 dias você já estava em 28%. E ao longo de 31 dias, toda aquela informação que você tinha, que era 100%, passou para 21%. Ou seja, por que isso acontecia? Porque essas informações estavam retidas no seu cérebro, na memória de curto prazo. Essa famosa memória de curto prazo. O que acontece nessa memória de curto prazo? Quando você não desenvolve ela, não fica indo atrás, não fica repetindo aquilo, fazendo os famosos resumos, flashcards, e não continua, ou então mapas mentais, quando você não vai atrás daquelas informações e fica inserindo aquelas informações diariamente, periodicamente, você acaba esquecendo aquelas coisas. Mas isso não é uma coisa considerada anormal, é uma coisa bem normal, porque vamos lá. Pense no seu cérebro como um copo. E as informações que você tem é água. O que acontece? Quando você chega a um certo limite, você não consegue mais absorver informações. Porque extrapolou ali o nível da água, extrapolou o nível do copo e você não consegue mais reter informações. E o que é que o seu cérebro faz para que isso não ocorra? Para que você continue mantendo aquelas informações ali para você continuar aprendendo coisas. Ele descarta as coisas que são consideradas menos importantes, as coisas que você não vai aperfeiçoando ao longo do tempo. É como se o copo tivesse furado. Ou seja, as informações entram e as que menos sempre ficam no fundo, que a gente não utiliza muito, vai sendo descartadas ao longo do tempo. E o que é necessário para que isso aconteça? É para que a gente não tenha sobrecarga na mente. E o que podemos fazer para que isso não aconteça? Simples, é só a gente pegar aquela informação que está no fundo do poço, no fundo do copo da gente, que a gente não se lembra mais, que a gente não utiliza mais, como por exemplo, os textos que a gente utilizou,
Que a gente leu, releu, pensou que aprendeu tudinho. Quando chega na véspera da prova, bate aquele desespero. Você chega na prova, começa a chorar em prantos, assim, meu Deus, eu não consigo mais fazer essa prova. Não consegue nem mais olhar para aquela prova, que você não se lembra de nada. Parece que pegaram assim um pano, sabe? Sua cabeça é um quadro, passaram um pano assim, apagaram tudo, todas as informações que você passou o resto do mês estudando. Não que aquilo tenha acontecido comigo, né? Mas acontece isso. E o que a gente faz pra prender aquilo na cabeça da gente? Simples, a gente tem que fazer as revisões. A gente vai lá, revisa, e revisa, e revisa, e revisa. E como é que a gente pode fazer essas revisões? A partir de resumos, flashcards, mapas mentais ou várias outras coisas para que aquilo fique fixado no nosso cérebro. O que é muito bom. Por quê? Essa memória que era considerada de curto prazo, que estava no final ali do copo, no fundo do copo, quase saindo para fora pelo buraco que está nele, passa para o topo. Por quê? Porque a gente tá passando ela de curto para memória de curto prazo para memória de longo prazo. E aquilo fica inserido na cabeça da gente e a gente não se esquece. Ou seja, a gente tem que ficar repetindo aquilo diariamente, aquelas mesmas informações, mesmo que seja um saco, que você chega um momento que você olha e faz, eu não quero mais saber disso, eu estou de saco cheio. Parece que quanto mais você fica tentando absorver aquilo, mais longe você quer ficar daquilo. Mas é assim que a gente aprende. É assim que a gente mantém aquelas informações no cérebro da gente. Então, com esse gráfico do famoso Ebbinghaus, a gente aprende que se aquela informação não for utilizada por muito tempo, ela vai sendo esquecida. Ou seja, revisem, que é uma coisa muito importante para manter aquilo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo e aquilo ficar na sua cabeça e você nunca mais passar perrengue em uma prova, que é complicado. Você entrar em desespero no meio de uma prova, né? Porque é chato. Então, pessoal, é basicamente isso. Ou seja, memória de curto prazo vai ser aquelas informações em que a gente não vai utilizar muito, vai ficar aquele no final do copo da gente quase saindo. E a de longo prazo não, ela vai estar sempre, vamos dizer assim, como se fosse uma bomba. Tá no fundo, passa pra cima, vai pro fundo, vai pra cima e fica nessa. Porque ela vai sendo reutilizada e a gente vai continuar aperfeiçoando ela pra gente não esquecer. Então, vamos lá, pessoal, vamos estudar, revisar e escrevendo sempre as coisas com as nossas palavras pra gente conseguir associar e aprender aquilo e entrar no cérebro da gente, que a gente vai chegar um momento que a gente vai dizer, eu não consigo mais esquecer aquilo. Pronto. Tem que entrar na veia, parece que pegou assim, sabe? Enfiou uma agulha no seu braço, tacou aqui na sua veia, entrou no seu cérebro, você não esquece mais. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. E semana que vem nós vemos com os vídeos explicando um pouco mais sobre os tipos que a gente pode utilizar de estudos para revisar esses assuntos. Agora, lembrando, né, pessoal? Inscreva-se, acesse o meu Instagram, que é @resumosdemontão. Se inscreva lá, dê uma olhada nos resumos que eu coloco sobre bastantes assuntos. Psicologia, biologia, o que você quiser, a gente coloca lá. Então, até semana que vem, pessoal.